Certo, pessoal, feliz quarta-feira e parem tudo porque Taylor Swift, e sim, estamos assumindo todo o crédito por isso. Mães que ficam em casa e que têm me mandado dicas. Estamos assumindo todo o crédito por esse jornalismo. Mas claramente, ou ela ou alguém da equipe dela assistiu ao nosso episódio de ontem, porque estamos farejando essa história como um cão de caça e uma foto. Estamos começando a formar a ideia de que Taylor Swift pode ter estado envolvida de alguma forma nos bastidores do que aconteceu com Justin Baldoni. Quer dizer, ela foi citada em um processo por um motivo. E como eu disse no programa de ontem, esse era o estilo particular dela. Ovos de Páscoa, ela estava saindo com eles naquela época. No artigo do New York Times, muito do que aconteceu parece ter um toque de Tay. Bem, hoje a equipe dela e o respeito a eles pela velocidade com que sua equipe de marketing se move. Publicou um artigo inteiro na imprensa anunciando que ela e Blake estão dando um tempo. Elas não são mais amigas porque, surpresa, surpresa, Taylor Swift se sente usada. Ela sempre se sente usada. E ela não quer ter nada a ver com a situação do Justin Baldoni. A sensação é, ela está sendo usada ou as pessoas estão começando a pular nos botes salva-vidas porque o Titanic de Ryan e Blake, sabe, o navio que nem Deus poderia afundar, está afundando. Está afundando porque Deus é Deus. Além disso, é o aniversário do crime de ódio de Juice Smollett. Então, realmente é um dia sombrio, o crime de ódio que ele encenou contra si mesmo há 6 anos. Por isso, decidi convidar os irmãos nigerianos, os irmãos Ozundairo, as pessoas que o ajudaram na armação contra si mesmo. Eu faço a eles as perguntas que todos querem saber, como, aqui é território maga. Quem exatamente teve essa ideia? Vocês vão morrer de rir. Esses caras são hilários. Então vamos começar e sejam bem-vindos de volta ao Candace. Certo, pessoal, todos nós já conhecemos o contexto aqui. Blake Lively basicamente ameaçou, pode-se dizer, Justin Baldoni, chamando Taylor Swift e Ryan Reynolds de seus lindos monstrinhos dragões, que ela às vezes precisa usar para conseguir o que quer. Bem, tenho o prazer de informar que conseguimos imagens ao vivo de um dos dragões dela. Olhem só isso. Me desculpe, Rainha Khaleesi. Parece que as coisas não estão indo muito bem para você agora. Vou contar para vocês, ontem nós fizemos esse episódio. Obviamente vocês viram. Eu só estava começando a montar essa linha do tempo, como a louca que sou, e percebi que a Taylor Swift estava muito envolvida. Ela aparece nos créditos de It Ends With Us com um agradecimento especial a Taylor Swift. Tínhamos muitas dúvidas sobre o motivo disso, e de novo, aquele jeitinho e estilo particular dela de eu sou a vítima. E como se esses homens horríveis tivessem feito algo comigo. E eu, pessoalmente, não achei que Blake Lively e Ryan Reynolds tivessem o poder de estrela para fazer o New York Times arriscar sua reputação profissional para ajudar a derrubar Justin Baldoni. Isso é como o poder das estrelas globais. Isso é algo que Kris Jenner consegue fazer. Taylor Swift pode ser feita, Beyoncé pode ser feito. Não é Ryan Reynolds nem Blake Lively, com certeza. De qualquer forma, hoje acordei. Daily Mail, artigo enorme. E eu quero te dizer uma coisa antes de mais nada, antes mesmo de discutirmos esse artigo. Não deixe as pessoas te enganarem fazendo você pensar que isso é só uma coluna de fofocas. Eu já convivi com alguns desses famosos, já fui amigo do Kanye West. Eu sei como isso funciona. E deixa eu te contar uma coisa que é bem conhecida em Hollywood. A Taylor Swift tem contatos, especialmente no Daily Mail, quando ela quer divulgar uma narrativa. A pessoa que trabalha para ela é uma mulher chamada Tree. E dizem que a Tree é extremamente implacável. Ela vai proteger a reputação da Taylor Swift a qualquer custo. E eles cedem, os editores, os redatores, os jornalistas. Quando ela diz para colocar algo no meio, isso é feito. E essa parte eu não estou dizendo que é supostamente. Isso é um fato incontestável. Pode apostar nisso. Invista nisso como se fosse uma aposentadoria. Tree sabe que, quando sente que Taylor Swift está sendo ameaçada, ela vai proteger a reputação dela. Então, esse artigo do Daily Mail parece ter vindo em um momento muito oportuno. Diz que Taylor Swift está se afastando de Blake Lively enquanto uma batalha judicial dramática com Justin Baldoni ameaça a amizade de uma década delas. E tem Jeff Fook, como o autor, ele é do ramo do entretenimento. Ele é, tipo, o principal redator da coluna de entretenimento deles. E ele não vai simplesmente escrever isso a menos que tenha sido instruído
a fazê-lo. É assim que funciona. Nos bastidores, pessoal, existem esses profissionais de relações públicas que chegam e dizem: é isso que queremos que seja divulgado. E quanto mais poder você tem, mais o texto será exatamente, palavra por palavra, o que você quer que o público leia. Então eu vou te contar o que eles querem que o público leia. Diz que Taylor Swift está se afastando da amizade com Blake Lively depois de sentir que foi usada como uma tática de intimidação pela atriz em um processo no qual ela nunca, jamais quis se envolver. Por enquanto, ela está se afastando da Blake porque não quer se envolver ainda mais nisso do que já está, o que já é muito mais do que ela jamais precisou estar, segundo uma fonte ao Daily Mail. Os amigos dela também acham que aquela mensagem da Blake, tipo, eu sou a Khaleesi e como ela, por acaso tenho dragões, para o Justin foi desnecessária e inadequada, porque ela foi basicamente usada como uma tática de intimidação. Ela foi tratada como se fosse algum tipo de mascote ou posse. A Taylor nem deveria estar envolvida nisso tudo. Ela só estava indo visitar a Blake e o Ryan com o entendimento de que a reunião já teria acabado. Uma segunda fonte disse que Taylor se afastou educadamente de toda essa situação. Ela é consciente da própria imagem e odeia ter sido sequer mencionada. Ok, então essa última parte é verdade. Ela se afastou educadamente porque é muito consciente da própria imagem. Ela é extremamente consciente disso. Mas não pode ser sempre que a Taylor Swift está sendo usada. Ela não pode estar sempre sendo usada. Desculpa, já faz 20 anos que dizem que ela está sendo usada e eu não acho que essa seja a verdadeira história. Eles reconhecem neste artigo que a última vez que Blake Lively e Swift foram vistas juntas foi em outubro, em um encontro duplo com Travis Kelce. E basicamente, desde que Blake Lively entrou com essa queixa de assédio sexual no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, elas não foram mais vistas juntas. Vou te contar por que eu não acredito nesse artigo. Primeiramente, porque esse é justamente o modus operandi da Taylor. Ela está sempre dizendo que está sendo usada e que não sabe como chegou até aqui, blá blá blá. Mas também tem algo que não faz sentido. Ok, como assim você chegou e a reunião ainda estava acontecendo? O que isso quer dizer? Eu cheguei e a reunião ainda estava acontecendo. Então, do que exatamente você está sendo vítima? Se eu chego na casa de um amigo e tem uma reunião acontecendo e eu não sabia que ainda ia acontecer, não preciso me envolver nessa reunião. Justin Baldoni, em seu processo, afirma que Taylor Swift o pressionou por influência dos colegas. E ela não nega isso neste artigo. Ela não está dizendo, eu não falei com ele, eu não disse nada. O que eu pensaria, você só me usou como uma tática de intimidação no meu telefone. Eu não tive nada a ver com isso. Ela está dizendo que depois foi e elogiou muito a versão da cena de abertura feita pela Blake Lively. É isso que o processo dele afirma. Isso foi quando eles estavam falando sobre aquela cena no terraço. Então ela se envolveu nisso. A não ser que a Blake tenha dado um empurrãozinho e dito, você pode entrar lá? Nesse caso, a Taylor Swift ainda é responsável por ter feito pressão de grupo sobre ele, então não há como negar aqui. Ela não pode dizer que não teve nada a ver. Eu não sei como me envolvi nisso. Ela se envolveu porque você pressionou ele a fazer uma mudança que ele não queria fazer no filme dele. Então a mensagem seguinte dela, que diz, psicopata, obviamente, eu sou a Khaleesi. Esses são meus dragões. Ela disse isso porque você fez alguma coisa. Ok. Ele claramente mandou uma mensagem dizendo, você não precisava ter feito isso. Você não precisava ter levado a Taylor Swift lá para me fazer olhar seus cortes. E a Blake Lively não diz, o que você está falando? A Taylor Swift não te disse nada. Em vez disso, ela insiste ainda mais dizendo, ela é meu monstrinho lindo. Às vezes eu preciso soltar esses monstrinhos no mundo. Então aconteceu, ok? Realmente aconteceu. E Baldoni disse que ela falou especificamente sobre o quanto ela amou o roteiro, o que pra mim implica que, a menos que Taylor Swift seja uma mentirosa, ela leu o roteiro. Então ela se envolveu no roteiro do filme. A menos que ela tenha mentido, mais uma vez, apenas apoiando um amigo. Sim, o que ela disse. Adorei a mudança. Ela deve ter lido a edição de Blake Lively. Então por que ela está recuando aqui? Recuou de forma muito cuidadosamente articulada. Porque ela é inteligente. Ok? E Taylor Swift é muito inteligente. Ela entende de mídia. Tree entende de mídia. Ela está analisando esse caso, certo? Se você é a pessoa de confiança dela, Tree, e está lendo os documentos, você pensa, Blake Lively vai perder isso, certo? Então vamos pegar um bote salva-vidas agora e dizer que não queremos lidar com isso. Aliás, ela ainda pode ser amiga da Blake Lively nos bastidores. Se a Tree for tão esperta quanto eu acho que ela é, provavelmente vai dizer para a Taylor, finge que ficou chocada com esse artigo, mas vamos te tirar disso publicamente. Vamos jogar esse artigo no Daily Mail. Aí você diz, não sei o que aconteceu. Eu me sinto usada pela Tree. Eu não sei como esse artigo surgiu. O público acha que você não tem nada a ver com isso e que não vai ser vista com ela até que tudo isso acabe. E isso está sendo planejado para 2026.
Então, eu nem acho que elas não são mais amigas. Ela é a madrinha dos filhos dela. Mas eu acho que a Taylor Swift está se afastando publicamente dessa amizade porque ela é inteligente. Mas como eu disse, eu estou em cima disso como um cão farejador. E eu queria te mostrar uma coisa. E vou te mostrar porque eu, ainda mais, não acredito em uma palavra do que a Taylor Swift está dizendo. E eu ainda tenho dúvidas sobre o envolvimento dela, porque outra coisa que me mandaram é completamente insana. Ok, sério, gente, isso aqui. Se acomodem aí. Isso é super interessante. Então, vou mostrar pra vocês algo que eu realmente tinha guardado como uma peça do quebra-cabeça, mas eu não sabia exatamente onde ela se encaixava, então só deixei de lado. Eu pensei, ok, isso é aleatório. É uma coisa aleatória que eu sei que aconteceu, mas não sei por que isso aconteceu e não tenho certeza do porquê é importante. Então, aparentemente, perto do final das filmagens de It Ends With Us, e também, simultaneamente, do final das filmagens de Deadpool, porque lembrem-se, esses filmes estavam sendo gravados exatamente ao mesmo tempo. De repente, a equipe de It Ends With Us decidiu que precisava de um novo compositor. É muito estranho. O filme já tem um compositor e você não contrataria outra pessoa, nem tentaria trocar ou demitir essa pessoa tão tarde no processo. Você não simplesmente troca o compositor, de repente, 1 ano depois de começar as filmagens. Isso parece muito estressante. E o que foi ainda mais interessante é que não só removeram o compositor de It Ends With Us, mas decidiram usar o compositor de Deadpool. Ok, então aqui está o trecho que eu não mostrei antes porque não tinha certeza sobre essa parte. E aqui está o compositor de Deadpool, Rob Simonson, falando sobre essa mudança repentina e a ligação que ele recebeu. Ouça só. Novamente, este é o compositor de Deadpool, Rob Simonson, participando do podcast Score. Então faltava mais ou menos uma semana inteira de gravação no filme Deadpool e de repente eu recebo uma mensagem de texto inesperada. Veio da Blake e ela me enviou um pequeno vídeo onde dizia que, sabe, estava trabalhando neste projeto e que o que realmente precisava para ele era de uma trilha sonora para acompanhá-lo. Você pode? Você consegue entregar em uma semana? E eu disse, não sei. Acho que em uma semana não, mas talvez em 3, se tivermos 3. Então isso se concretizou. E sim, foi tudo sequencial. Consegui meio que terminar Deadpool, mas eu ia da mixagem de Deadpool direto para o estúdio à noite, trabalhando no filme da Blake. Então foi meio um pouco insano. Bem, acabou levando cerca de 1 mês. Fico me perguntando. Quero dizer, não é fofoca, mas havia outro compositor antes disso? Eles simplesmente acordaram um dia e disseram: "Ah, sabe de uma coisa? Precisamos de uma trilha sonora. Liga para aquele cara que está fazendo o filme do meu marido. Talvez ele tenha tempo." Quero dizer, como é que você acaba recebendo uma ligação dessas numa situação tão apertada? A não ser que eu tenha adivinhado certo. Bem, a minha impressão é que o que nós estamos vendo aqui é, muito provavelmente, um caso de uma substituição que teve que ser realizada de última hora. Uma substituição de última hora de um compositor em que alguém foi dispensado. Termina conosco e eles pararam esse cara do Deadpool no último minuto na enésima hora. O que poderia ter acontecido? Eu não sabia o que fazer com essa informação. Eu pensei, ok, guarda isso, Candace. Alguma coisa vai aparecer e uma parte disso vai fazer sentido. Então prepare-se, ok? Ontem alguém me enviou um e-mail. É sempre assim, estou te dizendo, a cultura, cara, nós somos dessas pessoas. Nós somos praticamente uma unidade inteira do FBI, formada por mães e pais que ficam em casa e são muito bons em me enviar informações por mensagem. Então, essa mulher me avisou que há um post no Reddit, um post anônimo no Reddit, não estou brincando, que foi publicado há 6 meses, 6 meses atrás, durante a semana da estreia de It Ends With Us. Agora, normalmente, alguém faz um post anônimo. Quem se importa, né? Você pensa, ok, isso parece um exagero. Não, não é um exagero. Isso é incrível. Essa pessoa previu corretamente tudo o que ia acontecer. Bem, desde então, com tudo o que aconteceu e o que estava acontecendo nos bastidores, basicamente a pessoa se apresenta como: eu conheço a pessoa, uma pessoa que está passando por isso. Aqui está o que está acontecendo e você não vai acreditar no que está acontecendo e por que está acontecendo. E claro, quando essa pessoa postou no Reddit, ninguém acreditou nela, porque quem acreditaria em um post anônimo de alguém dizendo que está acontecendo todo esse drama nos bastidores? A data desse post é 12 de agosto. Ok, só pra te dar a linha do tempo, It Ends With Us. A estreia mundial foi em 6 de agosto.
foi quando eles tiveram a estreia no tapete vermelho. Justin Baldoni é colocado no porão. Dia 9 de agosto é quando você e eu, se quiséssemos, poderíamos ir assistir ao filme nos cinemas. Essa pessoa, em 12 de agosto, decide escrever um post longo porque está tomada pela emoção e não sabe onde colocá-lo. E é isso mesmo, certo? Você não pode dizer isso às pessoas que você conhece. Então você simplesmente coloca isso na plataforma e vê o que essa pessoa diz. Isso é incrível. Ok, vou ler para vocês o post inteiro. Isso está no feed do Reddit da Colleen Hoover. Esse usuário escreve: Ok, eu sei de muita coisa dos bastidores de It Ends With Us e simplesmente não sei com quem compartilhar. Então, aqui estamos. Obviamente, estou usando uma conta descartável, mas conheço alguém que trabalhou no filme durante a maior parte da produção e que teria essas informações quentíssimas, e não apenas boatos. Eles me disseram em primeira mão o que sabem. Vou lhe dar o ponto principal. Supostamente, Blake sentiu que Justin a deixava desconfortável no set. Um exemplo em particular, eles disseram, foi quando Justin disse a Blake que ela estava sexy com o que estava vestindo no set. Não sei o contexto em torno disso. Pare aí. Verificação de fatos verdadeira. Estava no processo de Blake Lively. Ela disse que ele usou a palavra sexy. Isso foi uma grande parte de um processo que só descobrimos em dezembro. Essa pessoa revelou essa informação em agosto. E a ofensa do Justin Baldoni foi: essa foi uma palavra que ela introduziu. No nosso vocabulário, por assim dizer, em termos da nossa amizade, ela costumava dizer sexy. Então, quando? Quando eu disse sexy, achei que era um termo aceitável. Então, essa pessoa sabe que isso está nos processos judiciais de ambos. Em seguida, dizem que, aparentemente, Justin não ficou satisfeito com os editores originais sendo cortados do filme, então ele contratou sua própria equipe para fazer a versão dele do filme. Blake quis fazer a própria versão do filme como resultado, mas a Sony disse não. Novamente, esse fato é verdadeiro. Sabemos que acabaram sendo criadas 2 versões. Então Blake vai até a Sony e ameaça ir ao New York Times com uma história dizendo que Justin estava assediando sexualmente ela no set, caso não deixassem ela ter sua própria versão. Isso é uma loucura, certo? É loucura porque, no processo de Justin Baldoni, ele alega que por meses Blake Lively estava conspirando com o New York Times por meses. E eu fico pensando, de onde ele tirou esse por meses? Agora rastreamos isso até 18 de dezembro. Bem, essa deve ser a versão em que ela basicamente disse: me deem o que eu quero ou eu vou ao New York Times. Agora, isso tudo é uma alegação, mas é uma checagem de fatos. Verdade. Porque ela acabou indo ao New York Times e realmente fez isso nos bastidores. Então, se a Sony disse pra ela, não, você não vai editar nosso filme. Ela diz, eu vou ao New York Times e vou expor vocês por assédio sexual. Vamos continuar lendo o que essa pessoa revelou. A Sony surta e diz, ok, o que você quiser. Novamente, quando você lê a queixa do Justin e o que estava acontecendo nos bastidores com a Sony, eu diria que isso confere com base nas evidências e documentos que eu vi. Depois diz que Justin foi banido do estúdio da Sony. Acho que não pra sempre, só durante o período do filme. Mas posso estar enganado. Isso faria sentido. Se eles estão preocupados com uma situação tipo Hash Me U, vão pensar, ok, não queremos que isso aconteça. Então vamos nos afastar de você criativamente. Não deixar você se envolver ou fazer qualquer coisa. Esse é o motivo. É assim que ele acaba no porão. Depois diz que Blake contrata editores de videoclipes da Taylor Swift pra fazer a versão dela enquanto está filmando na Itália pra outra coisa. Adivinha só, esse fato também confere. Blake Lively foi para a Itália filmar Um Pequeno Favor e outro filme. E nunca tínhamos recebido essa informação de que ela contratou o editor de videoclipes da Taylor Swift. Ok, próximo. Blake faz uma exibição para amigos e familiares para ouvir opiniões com muitos famosos de primeira linha. Ben Affleck, Bradley Cooper, eu acho, e por aí vai. Agora, por que isso parece estranho pra mim? Porque outra parte que eu não consegui entender é porque nos créditos, quando eles fazem piada, todo mundo termina conosco e eles colocam Gordon Reynolds. Se você pudesse sacar esse crédito agora mesmo. Scalar. Se pudéssemos retirar os créditos, isso acabaria conosco se os tivéssemos. Eles também incluíram Bradley Cooper. E eu não sabia por quê. Eu fiquei tipo, por que ela está fazendo um agradecimento especial a Bradley Cooper em It Ends With Us? Por que Blake Lively decidiu fazer isso? Isso não fez sentido pra mim. Isso então bloqueia isso. Bradley Cooper então vê a edição que foi feita pelo editor de Taylor Swift. Essa pessoa tomou o chá. Vamos manter... E pronto, aí está. Então, veja, estamos trazendo isso pra cima agora. Gordon Reynolds com essa linha de frente. Eu fiquei tipo, por que ela está agradecendo ao Bradley Cooper? Taylor Swift, Britney Spears, ela usou sua roupa... Austin Swift. Eu fiquei tipo, por que estamos agradecendo a Bradley Cooper? Bem, essa pessoa conectou esse ponto pra nós muito rapidamente. Vamos continuar lendo o que eles têm a dizer. Ela entende os pensamentos deles. Todo mundo fica tipo, esse filme não faz sentido nenhum. Blake percebe que precisa contratar um editor de cinema experiente pra consertar isso.
Então Blake usa uma música de T-Swift no filme que o estúdio adora ter lá. Mais uma vez, esse fato é verdadeiro. Todos sabemos que eles usaram uma música da Taylor Swift e fizeram muita divulgação sobre isso. Taylor Swift descobre que o compositor original do filme é alguém com quem ela já trabalhou no passado e que foi rude com ela. E ela diz, ou sou eu ou é ele. Então vocês podem usar minha música, mas vocês têm que se livrar desse compositor. A Sony demite esse compositor para manter a música da Taylor Swift. E acho que é tudo. Eu sei. Pessoal. Sinto que cada detalhe dessa postagem, que aconteceu 4 meses antes de o público em geral tomar conhecimento de qualquer coisa que estivesse acontecendo, antes de qualquer processo ser aberto, tem que ser fatos absolutos. Então, mais uma vez, coloque Taylor Swift no centro disso. Termina com nós, compositores de sagas dramáticas, deixando música ali. Durante esse tempo, ela se envolveu bastante com Ryan Reynolds e Blake Lively. E por isso, meu amigo, sinto muito, mas você tem que ser intimado... Desculpe, você está vindo. Você está vindo ao tribunal. Eu e Taylor Swift somos intimados por essa lei, e eu não tive nada a ver com isso. Mas eu estou te dizendo agora, o careca Oni a intimou porque ela tem algo a ver com isso, ok? Não estou dizendo o quanto ela tem a ver com isso, mas estou dizendo que aquela postagem no Reddit está me dando a impressão de que estamos certos aqui. Desculpe, árvore. Provavelmente teremos a intimação de Bradley Cooper também. Acho que Bradley Cooper tem que vir. Desculpe, pessoal. Quero todos no tribunal. Ok, estou indo. Mel, estou indo. Vou levar a Savannah. Vou me arrumar. Estou observando isso acontecer. No ano que vem, todos terão que ser intimados. Havia muito mais acontecendo aqui do que aparentava. Ok? Isto é como um polvo. Ela simplesmente gosta de cobrir tudo. Ele tem mais braços e tentáculos do que poderíamos imaginar. E a propósito, falando em intimações, estamos especialmente intimados em Colleen Hoover, ok? A escritora do livro. Porque tem algo que fede profundamente ali. Porque ela deletou o Instagram dela em 22 de janeiro. Ela não deletou quando Blake Lively entrou com o processo. Ela estava com Blake Lively toda essa história. Ela não deletou quando Justin Baldoni entrou com o processo. Acho que ele entrou com o processo alguns dias depois. Por que ela resolveu deletar o Instagram em 22 de janeiro, depois que Brian Friedman começou a circular, dando a entender que iria intimar todas essas comunicações? Acho que estamos tentando apagar um rastro digital. Eu não gosto disso. Também não gostei que logo depois tivemos esse anúncio em um artigo da Variety. Quero dizer, logo depois da pequena conversa dela com Blake Lively, mostramos esse clipe pra vocês. Eu vou mostrar pra você novamente. De novo. Onde ela não parece surpresa quando Blake Lively diz: se Colleen tiver seu filme de volta, eu adoraria participar da sequência. Isso foi na CNN, só pra lembrar você. Ok, então essa é ela e Blake Lively tendo essa conversa durante a semana em que... Acho que foi em 7 de agosto. Sim, 7 de agosto, quando o filme delas, It Ends With Us, foi lançado. Só lembrando o que elas disseram por um motivo. Ouça essa chamada exclusiva, uma chance de você ter o quê? Uma sequência, tipo It Starts With Us. Quero dizer, se a Colleen tiver seus direitos, eu vou para qualquer lugar. Eu sigo essa mulher para qualquer lugar. Vocês Ouviram ela? Vocês ouviram ela? Eu ouvi sim. E eu ouvi você, Colleen. Você não pareceu surpresa com isso? E o Justin Baldoni já tinha os direitos. Ela vendeu pra ele. O estúdio Wayfair já tinha os direitos. Então, o que vocês duas sabiam que o público em geral não sabia? E aí, depois desse bate-papo, começaram a investigar a Colleen Hoover. E ela, em algum momento desse período, pelo menos de acordo com este artigo da Variety, lançou sua própria produtora com o objetivo de ter controle sobre seus futuros livros. Olha isso! Este é um artigo da Variety que foi publicado em 7 de outubro. E está dizendo Romance de Colleen Hoover. Este é outro. Reminders of Him terá adaptação para o cinema na Universal para o Dia dos Namorados de 2026. Escondido nesse artigo, diz que ela e Hoover, e eles estavam se referindo a uma parceira. Sua parceira Levine vai produzir através da produtora recém-lançada delas, a Heartbones Entertainment. Então, acho que tem algo acontecendo aqui. Acho que vamos ter que chamar alguns executivos da Heartbones Entertainment. Eu cheguei até a procurar o registro da LLC delas para ver se havia algum movimento. Então, ela registrou a Heartbones Entertainment LLC em Beverly Hills, na Califórnia, em janeiro de 2023. Vou adicionar isso à nossa linha do tempo. Mas houve uma mudança. Volte para isso. E esta captura de tela não mostra isso para você. Ela mudou seu agente para esta LLC em outubro, mais ou menos na mesma época em que isso aconteceu, e esse anúncio foi feito sobre a Heartbones Entertainment. Ela decidiu transformar seu agente em um escritório de advocacia de altíssimo nível. Um advogado que trabalha para um escritório de advocacia que mudou de nome recentemente.
Eles representaram todo mundo, de Johnny Depp a Brad Pitt. Uma lista. Jake Gyllenhaal. E eu pergunto, o que é esse movimento? Tenho perguntas. Preciso pesquisar um pouco sobre Colleen Hoover. Esta produtora está sendo lançada há pouco. Hahaha. Você a ouviu? Sim, nós a ouvimos, Colleen. Nós fizemos isso, está ecoando na minha mente, Colleen. E eu acho você suspeito e acho Taylor Swift suspeita. E pelo que eu sei sobre a Taylor Swift, como ela conseguiu os direitos das próprias músicas e como o público ainda não entende muito bem como isso aconteceu do ponto de vista dos negócios. E ainda assim, é tudo sobre a imprensa. É tudo sobre a imprensa. Se você consegue vencer a guerra da imprensa, então meio que pode fazer o que quiser nos bastidores. E estou tendo a impressão de que toda essa mudança teve como objetivo afundar Justin Baldoni, possivelmente porque eles só queriam tirar esse filme e a sequência das mãos dele. E uma história melhor seria... Bem, vamos dar o prêmio para Colleen Hoover. Ela é a dona do livro. Ela tem que possuir o direito de ser dona do seu próprio mestre. Aliás, em vez de quem investiu nisso, Heartbones Entertainment. Só estou me perguntando se ela é 100% dona disso. Ryan e Blake fizeram algum investimento nisso? Eu quero ver as comunicações deles no Instagram. Você não pode simplesmente jogar água sanitária, destruir um arquivo e achar que não vamos encontrá-lo. Existem pegadas digitais, Colleen, e vou precisar das suas. Preciso do George imediatamente. Ok? De qualquer forma, todo mundo está se espalhando agora, inclusive, veja esta manchete. O próprio cunhado de Blake Lively. Então, Blake Lively tem uma irmã que é mais talentosa que ela. O nome dela é Robin Lively. Adorei a Teen Witch. Realmente um filme fantástico. Robin. De qualquer forma, Robin é casada com um cara e ele inicialmente saiu falando mal de Justin Baldoni. E olhe para esta manchete. O cunhado de Blake Lively pede desculpas. Isso é de hoje, pessoal, por qualquer coisa indelicada que ele tenha dito em meio ao drama com Justin Baldoni. Porque agora estamos indo atrás dos verdadeiros valentões, certo? E então, aliás, acho que tem outra manchete dele dizendo isso, que a revista People está cobrindo. Quero dizer que respeito isso. Eu respeito se você realmente entendeu errado e talvez tenha mesmo achado que ela foi agredida sexualmente. Agora você leu a denúncia e ele está dizendo, sabe de uma coisa? Eu não deveria ter feito isso. Isso é algo respeitável, de verdade. São pessoas como Brandon Lanner, que agora estão em silêncio, que alimentaram tudo isso. Leia a denúncia, leia a denúncia. Nós lemos e depois lemos a do Justin. E é desprezível que você tenha jogado um cara debaixo do ônibus. E eu acho que o Brandon Lanner, ele tem que ser intimado, ok? Ele absolutamente precisa ser intimado. Para o meu tribunal, é assim que eu me sinto. Eu quero Brandon Sklenar, Colleen Hoover e Taylor Swift intimados para este tribunal. E um artigo no Daily Mail não vai impedir isso. A equipe da Taylor Swift. Então vamos pausar aqui. Gente, eu tenho literalmente a entrevista mais hilária. Isso vai alegrar o seu dia. Mas antes de chegarmos lá, eu preciso dizer, hoje é um dia muito importante para mim. Estou realmente animada. Estou simplesmente fora de mim. Tem sido um verdadeiro trabalho de amor, mas nosso novo site está no ar, candaceowens.com. Eu venho falando disso para vocês. Todos vocês que me mandaram e-mails sobre a série Shot in the Dark. Hoje eu lancei oficialmente o novo site em candaceowens.com. Obviamente não teria conseguido sem a ajuda do pessoal que desenvolveu o site na Patmos Development. Então, aqui está o que estamos oferecendo. Obviamente, parte disso é gratuita e parte está atrás de um paywall. Sendo bem honesta com vocês, esse é o maior investimento que eu e meu marido já fizemos em nós mesmos. Esse não foi um projeto fácil, mas eu realmente acredito no trabalho que estamos fazendo e não quero ficar sujeita às políticas do YouTube para poder lançar o Shot in the Dark ou falar sobre vacinas enquanto fazemos a série sobre Emmanuel Macron. Se você acessar canctonones.com, pode participar do Clube do Livro. Muita gente tem perguntado sobre todos os livros que lemos. Vamos nos reunir 2 vezes por mês neste site. O primeiro livro será Caos, obviamente, porque esse foi o livro que bagunçou minha cabeça. Há conteúdo exclusivo que vai estar disponível lá. O Shot in the Dark, obviamente, está de volta. Então, os primeiros 10 episódios já estão oficialmente disponíveis, caso você queira assinar só isso. E então, lançamos um novo episódio a cada 2 semanas, como fazíamos quando eu estava no Daily Wire. Mal posso esperar para que vocês vejam a série sobre anticoncepcionais, porque essa realmente me chocou ao descobrir o que havia ali. Mas isso faz com que todas essas coisas sejam seguras. Além disso, é claro, os episódios do Miron, que nunca poderiam sobreviver aqui, também estarão disponíveis. Esses não ficarão atrás de um paywall. Então não se preocupe. O primeiro episódio estará no YouTube para apresentá-lo a vocês. E então, a nossa série Becoming Brigitte ficará no site para as coisas que com certeza nos dariam strike aqui no YouTube. Então, se você quiser participar do Clube do Livro, é só R$ 9,99 por mês, o que eu achei um preço muito bom para ter acesso literalmente a tudo. R$ 16,99 por mês.
E como sempre, os episódios do podcast continuarão gratuitos. Então não se preocupe se você não está em um momento agora em que pode fazer isso. Haverá todas essas versões gratuitas e pagas no site. Muito mais comunicação. Estou querendo criar um Reddit de mães, tipo um Mom Edit, onde possamos conversar e trocar informações livremente entre todas nós que não vacinamos nossos filhos. Isso também vai ser divertido. Enfim, só quero agradecer a Patmos Tech. Eles desenvolveram o site. E, mais importante ainda, agradecer ao meu marido, porque essas são as coisas que ele faz nos bastidores e tem sido uma temporada puxada para ele conseguir organizar tudo isso. Assim como minha equipe, meus produtores, Mark, Skylar, Chris, todos tiveram um papel nisso. Então, kennethOnes.com, e lá temos todas essas informações extras. Ok, pessoal, Abel e Olandiru, escutem. 6 anos atrás aconteceu uma coisa terrível. Um homem negro andando por Chicago foi agredido por algumas pessoas do MAGA. E depois descobrimos que talvez ele mesmo tenha se agredido, mas de qualquer forma, foi algo traumatizante para ele passar. Então, eu só gostaria de mostrar este trecho da Jui falando sobre Jussie Smollett no ABC News após o incidente horrível que nunca tinha acontecido antes. Um crime de ódio contra si mesmo. Ouçam só. Quem diz Empire, este é o país do MAGA, amarra uma corda no seu pescoço e joga água sanitária em você, e isso é só uma briga amigável. Eu nunca serei o homem a quem isso não aconteceu. Estou mudado para sempre. Eu lutei por amor. Sou um defensor. Eu respeito demais as pessoas que agora sou uma delas, pessoas que foram atacadas de alguma forma. Você presta um desserviço quando mente sobre coisas assim. Se os agressores nunca forem encontrados como você, Será que ele vai mesmo conseguir se curar, Bo? Eu sinceramente não sei. Vamos apenas torcer muito para que eles sejam encontrados logo. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, vamos não ir por esse caminho ainda. Vamos parar. Eu não estou rindo, você está rindo. E para aqueles que estão rindo no chat, estou completamente enojado com vocês. Isso foi um ataque real, só é um tipo de ataque que nunca consideramos. E eu senti, bem, quando ele disse que precisávamos encontrar esses agressores, eu tive que encontrá-los. E eu os encontrei. Então, senhoras e senhores, vamos fazer um corte. Gravamos essa entrevista com eles ontem, para podermos exibi-la hoje. Então, vou passar para vocês agora, e depois volto para responder perguntas ao vivo. E eu prometo, essa entrevista vai alegrar o seu dia. Ouça! Abel e Ola, já faz algum tempo que eu queria entrevistar vocês. Quero dizer, um trabalho realmente fantástico, fantástico. Acho que minha primeira pergunta é: quanto custaria se eu quisesse denunciá-lo por cometer um crime de ódio contra mim? Neste momento, presumo que os preços subiram. Sim, definitivamente. Não é. Não mais 3.500. Temos 100 vezes mais que isso. Sim. Ok, então você pode estar fora do meu orçamento. Há muitas perguntas aqui que acho que muitas pessoas têm. Mas acho que minha primeira pergunta é minha segunda pergunta. Não havia pessoas brancas disponíveis para essa parte específica? Porque eu acho que se você vai tentar fazer isso, é um país MAGA. Fui atacado por alguns brancos. Talvez tentar escalar alguns caras brancos para esse papel pudesse ter sido bom. Sim, concordo. Deixe-me explicar uma coisa. Eu culpo o presidente Trump por toda essa situação, por toda essa experiência que aconteceu. E o motivo pelo qual eu o culpo é porque, em 2016, ele não abordou a questão do Day. Então, fomos contratações de Day. É por isso que o Justice nos usou. Então, eu culpo o presidente Trump. Então você pode me dizer como o Jesse abordou? Preciso saber como a conversa começou. É uma conversa tão constrangedora de se ter, tipo, você pode me agredir e fingir ser caras brancos? Então só preciso ouvir vocês me contarem como tudo aconteceu. Sim. Então, ele inicialmente me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo discretamente, que eu deveria encontrá-lo no Sim Space, onde gravam Empire. Então, fui encontrá-lo e ele estava me levando para casa de carro. E ele estava fumando maconha, claro, ele sempre faz isso. E ele simplesmente disse do nada: "Quero que você me bata." É loucura, né? Mas antes de dizer isso, ele falou da Kim K, que ela tinha acabado de ser assaltada em Paris, a família dela, e ele estava me contando que aquilo foi armado. Foi isso que ele disse, né? Ele disse que foi completamente fabricado, que foi uma jogada de publicidade. Então ele estava tentando me deixar, tipo, tentando me convencer a fazer isso. E então ele disse: "Sim, eu quero que você me bata."
Então no começo fiquei confuso. Eu não disse nada e eu esperei que ele dissesse mais alguma coisa porque fiquei estupefato. E então ele disse: sim, preciso que você me bata, falso me bata. Então ele começou a me perguntar se meu irmão faria isso. E eu disse: claro que ele faria. Então foi isso que aconteceu. Então você está só em um carro. E ele diz: lembra daquela coisa da Kim K? Aquilo tudo foi falso. Aliás, eu nunca tinha ouvido isso. Então é muito interessante ele dizer isso. E talvez ele soubesse. Quem sabe? Então ele está só dizendo pra você, tipo, eu preciso que você faça isso. Você está dizendo que seu irmão topa na hora. Quando foi que ele meio que explicou pra você o plano de como ele queria que acontecesse? E também ele te disse por que queria que você fizesse isso. Ele é só um golpe de publicidade. Então, inicialmente ele. Então fomos encontrar meu irmão naquele dia. Quando ele me levou para casa, vimos meu irmão. Ele entrou no carro e então explicou os detalhes, o quê? Exatamente o que ele queria que fizéssemos. E então fizemos um drive-thru. Não é um drive terraire, é uma corrida pelo próximo dia como ensaio, vestir. ensaio. Ensaio, sim. Onde fomos o local, ele escolheu tudo, todos os detalhes. Ele escolheu e disse que haveria uma câmera ali, que faríamos isso aqui perto da escada e a câmera capturaria tudo. E ele mencionou que era para publicidade. Bem, ele não disse isso. Ficou subentendido que era para publicidade porque ele disse que iria distribuir para as empresas de mídia. E o que ele na verdade não disse foi que em momento algum mencionou que o ocorrido seria relatado à polícia. Qual criminoso exatamente? Ok, então de quem foi a ideia de usar água sanitária? Essa é uma parte muito convincente da história. Quero dizer, eu sou negro há muito tempo, eu diria. E quando penso em crimes contra pessoas negras, pela minha experiência, ninguém joga água sanitária porque isso não vai, digamos, clarear sua pele. Então, de quem foi a ideia genial da água sanitária? Na verdade, era para ser gasolina originalmente, mas eu não me senti confortável em jogar gasolina em alguém, então mudei para água sanitária. Na verdade foi uma opção melhor. Foi um bom toque. Ok, então agora você colocou a água sanitária, mas quando ele sugeriu a gasolina, por que até mesmo gasolina? Eu não sei. Dramático? Eu não conheço o Dusty. Pessoalmente. Mas ele não parece ser o mais brilhante, digamos assim, porque eu não sei. Por que você esperaria? E, aliás, gasolina. Meio caro. Ok, então aqui vai outra pergunta. Pessoas negras, obviamente, só entrando aqui numa ciência negra, nós não gostamos muito do frio. Então essa foi uma das primeiras coisas que me pareceram estranhas. Eu disse, olha, você não pode me dizer que pessoas negras estão na rua durante um vórtice polar. O vórtice polar foi acidental? Você escolheu aquela noite por acaso? Foi totalmente por acaso. Então, o Jazz queria que fosse feito. Meu irmão pode explicar melhor. Ele queria que fosse feito antes de irmos para a Nigéria. Então, se a gente já tinha uma viagem marcada para a Nigéria, que reservamos 3 meses antes. Então, ele entrou em contato com a gente e sabia que íamos para a Nigéria. Aí ele perguntou: ei, quando vocês vão para a Nigéria? Ah, amanhã. Bom, eu preciso que seja feito hoje, sabe? E foi assim que aconteceu. Então, a gente só ia ficar na Nigéria por 2 semanas e ele disse que não podia esperar 2 semanas. E nós temos uma ideia do porquê isso pode ter acontecido. Foi meio louco porque o voo dele, ele estava voltando de Nova York naquele dia e o voo dele continuava sendo adiado. Foi adiado tipo 2 vezes, então tivemos que mudar o horário original de meia-noite para 2 da manhã. E ele ainda queria continuar com o plano. Ele disse, não, a gente ainda vai fazer isso. Então foi isso que aconteceu. Ele queria que a gente fizesse antes de irmos para a Nigéria. Então vocês estavam se comunicando e ele tipo, não, ainda está de pé? Tipo, isso é só por mensagem? Ok, então tudo isso está sendo documentado. E quando você percebeu quantos graus estava naquela noite? Vocês, como homens negros, tiveram alguma dúvida sobre se iriam encarar esse vórtice polar? Houve alguma hesitação? Houve 4 dúvidas. 4 dúvidas. Cara, estava frio pra caramba. Estava mais frio que pé de pinguim. Teve momentos em que a gente pensou, quer saber? Vamos só voltar, mano. Vamos só voltar. Sim, Na verdade, porque ele estava atrasado. Ele não estava no local exato às 2 da manhã, então demos a ele literalmente alguns minutos para aparecer, porque não íamos esperar lá. Mas, senhor, eis que ele apareceu na última hora. Uau!
Inacreditável. E então, quando ele lhe deu o roteiro propriamente dito, porque você revisou o plano detalhado era: este é o país de MAGA, ou vocês estavam meio que improvisando? O país MAGA. Eu sinto que fomos nós que inventamos isso, mas todo o resto, tipo, todas as coisas realmente ruins e depreciativas, isso foi tudo o Jesse. Sim, bem, ele queria os chapéus vermelhos e nós só transformamos em país MAGA. Então, sim, então ele queria que a gente dissesse o palavrão com F. Ele queria que a gente dissesse. Queria que disséssemos: você não é esse império? E então nós éramos como esse país retardatário antes de espancá-los, enquanto fingiam espancá-lo. Vós. Eu. Acho que a melhor parte é a fila. Esse é o país MAGA. Tipo, se formos atrás de prêmios, quem criou essa fala é o gênio criativo de vocês dois, porque eu acho isso hilário. Objetivamente, este é um mega país. Não, ele. Ele queria que a gente conseguisse, tipo, bonés reais do Make America Great Again, mas não conseguimos encontrar em lugar nenhum em Chicago. Em Chicago, A cidade mais democrata de todas. então a gente só pegou um boné vermelho comum na loja de cosméticos. E ele disse pra vocês. O que ele disse sobre vocês não terem rostos brancos? Tipo, foi sugestão dele que vocês tivessem que cobri-los? Bem, como foi isso? O que ele disse? Sim, então, como haveria câmeras, ele disse: certifiquem-se de cobrir o rosto. Usem máscaras e tudo mais. Então vocês não conseguiam ver nosso rosto. Chegou ao ponto de que, então, meu irmão e eu, a gente estava atuando. Para nós era um trabalho de atuação. Então, a gente estava interpretando supremacistas brancos, racistas brancos do sul do Zeuá. Então, nós até inventamos nomes. Ele era Bubba, mas eu não tinha nome. Então, e assim foi. Era tão incrível, a ponto de quando estávamos no Uber a caminho de lá, o motorista do Uber. Sim, o motorista do Uber disse à polícia que eles eram caras brancos, então ele pensou que éramos brancos e... Sim, porque estávamos falando com nosso sotaque sulista, nossos melhores sotaques sulistas. Você não... Lembre-se, só porque estamos aqui, podemos ouvir o sotaque country sulista do Bubba, estilo MAGA? Sim. Então naquela noite fomos cuidar do Jesse. Aquele Jesse. Sim. Vá buscar aquele garoto ali. Aquele garoto pensou que poderia nos derrotar. Sim, nós cuidamos daquele garoto, não é? Sim, fizemos. Este é o país MAGA, e é melhor você saber disso. Eu não sei se vamos ter problemas. Terrível. Os sotaques são realmente terríveis. Eu sei. Sinceramente, vocês dois parecem ser dois nigerianos fazendo o máximo para parecer que são do estado americano do Tennessee. Eles são terríveis. Ah, ei, as pessoas de Toicago não sabem. Você sabe, é isso. Sim. Oh, meu Deus. É tão engraçado. Certo, então quando você pega o laço, isso é muito importante porque é tudo o que acontece aqui embaixo. Apenas. O laço está em todo lugar. Você já imaginou que, depois do incidente, Jesse seria tão idiota a ponto de deixar a corda no pescoço e ainda estar segurando o sanduíche? Porque parece que isso pode ter dado errado na esquete de improvisação. Porque eu acho que se eu fosse atacado com gasolina e água sanitária e chamado de N e F, eu poderia deixar cair o sanduíche. Tipo, não é que o Subway não seja particularmente a melhor coisa que já comi? E ele não fez isso. Então o que aconteceu lá? Ele pode ter estado com fome, Certo. principalmente depois de uma surra. Sim, aquela surra foi bem difícil. Ele. Mas achamos que ele deixou o jornal por um motivo. E então, 2 meses antes, acho que em dezembro, né, o projeto de lei foi aprovado. Ele passou pelo Senado ou pela Câmara e depois foi para o outro lado e era o projeto de lei anti-linchamento. Não sei se era chamado assim naquela época. E também estava para ser votado novamente em 14 de fevereiro. E é por isso que acreditamos que ele queria que fizéssemos de novo, bem antes de irmos para a Nigéria, porque não teríamos voltado até 14 de fevereiro. Nosso livro. Então lançamos um livro que conta toda a situação, sobre como, se você cometer um erro, saiba que isso não é o fim de tudo, você pode seguir em frente e superar isso. E nosso livro explica quem achamos que pode ter causado isso. Sim, não achamos que Jesse seja o verdadeiro mentor por trás disso. Achamos que alguém os incitou a fazer isso. Honestamente, sim. Deixa eu te contar. Ninguém nunca acusou Jesse Smollett de ser uma gênio do crime, isso eu lhe digo.
Então, qual é o título do seu livro e onde as pessoas podem encontrá-lo? Então, o título do livro é Maior que Jussi, o Moderno. O que é perturbadora necessidade de linchamento nos dias atuais? E pode ser encontrado na Amazon ou em qualquer lugar onde você compra seus livros. Barnes Noble, em qualquer lugar. Ok, então, pessoal, vocês estão ouvindo isso. Meus ouvintes, se quiserem saber mais sobre essa história, que é realmente... agora faz parte da história americana, é hilário. Se uma pessoa negra te disser que saiu num vórtice polar, é estranho. Não é algo que fazemos geneticamente. Não conseguimos fazer certas coisas e essa é uma delas. É por isso que não esquiamos, não jogamos hóquei no gelo, nada disso. Por isso eu sabia que essa história nunca fez sentido. Mas vão lá e comprem o livro deles. Eles são absolutamente hilários. E eles foram completamente honestos desde o início com a polícia. Eles vieram a público e contaram a verdade, porque, para eles, só estavam tentando interpretar um papel, só estavam tentando ser o Buba. Eles não sabiam que estavam se envolvendo com uma política maluca tentando aprovar uma lei anti-linchamento. Fico feliz que vocês tenham se juntado a mim hoje. Não consigo nem dizer, assisti às entrevistas de vocês e vocês são hilários. Então desejo a vocês todo o sucesso do mundo e da próxima vez que eu entrar em contato, saibam que será para encenar meu próprio crime de ódio. E vou ter algumas falas realmente boas para vocês. Certo? Estamos prontos? Preparem o dinheiro de vocês. Muito obrigado por participarem. Vamos colocar um link para o livro de vocês. Obrigado, agradeço mesmo. Bem, estou enojado com o chat ao vivo agora. Muitos emojis de risada. Eles compartilharam uma história que causou grande dor a Jussie Smollett. Provavelmente o pior sotaque que já ouvi em toda a minha vida. Eu sabia que isso alegraria o seu dia porque alegrou o meu quando gravamos ontem. Muito, muito engraçado. Certo, pessoal, quase conseguimos entrar em todos os seus comentários e perguntas durante este artigo. Primeiro quero lembrar vocês de um dos nossos patrocinadores, American Financing. Eu sei que há muitos americanos carregando saldos de cartão de crédito que cobram 20% ou mais a cada mês. É hora de tomar o controle da sua dívida. Se você é proprietário de uma casa e quer colocar suas finanças em ordem, ligue para meus amigos da American Financing hoje. Os consultores assalariados da American Financing ajudam proprietários a usar o patrimônio da casa para quitar dívidas de juros altos, economizando em média $800 por mês. Poupar dinheiro todo mês deveria tornar a decisão fácil. Descubra quanto pode economizar com uma ligação de 10 minutos, sem custo ou compromisso. Se começar hoje, talvez adie 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para American Financing no 800-795-1210. O número é 800-795-1210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. É americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal? Mais uma vez lembrando, por favor, acessem candas.com. Trabalhamos tanto nisso e, como eu disse, é como um tiro no escuro. Temos 3 temporadas disso. Vamos abordar vacinas para crianças, para que os pais não se sintam como se fosse uma questão de vida ou morte, para terem mais informações. Você pode fazer perguntas ao médico e espero entender a minha trajetória e por que sou contra vacinas e por que tantas mães agora estão dizendo não às vacinas. Isso é algo muito próximo do meu coração. Acho que é o trabalho mais importante que faço, para ser bem honesta. Também publicamos entrevistas com pessoas com quem nunca poderíamos conversar. Obviamente, a série E. Emmanuel Cron estará lá. O Clube do Livro. Se vocês quiserem participar do Clube do Livro, o primeiro livro que vamos ler é Caos, claro, porque foi o que mais mexeu com a minha cabeça e eu tenho tantas perguntas sobre o nosso governo. Vai ser muito divertido para nós podermos conversar sobre livros todo mês. Então confira. Pelo menos vá dar uma olhada. kennesonones.com. Deixe-nos saber o que você pensa. Dê-nos algum feedback. Obrigado, pessoal. Porque esse site, que foi, como eu disse, né, um investimento muito grande, só foi possível porque vocês investiram em mim. E aqueles de vocês que estavam se inscrevendo no Locals, nós já migramos vocês para a nova plataforma. Então, você não perdeu nada se estava pensando, acabei de me inscrever no Locals. Não se preocupe, você foi migrado gratuitamente, sem nenhum custo para você durante o ano, se você se inscreveu para o ano ou para o mês, seja qual for o caso. E então, do fundo do meu coração, obrigado a vocês por tornarem isso possível e me permitirem investir para fazer as coisas crescerem ainda mais. E obrigado à minha equipe e, especialmente, como eu disse, ao meu maravilhoso marido, porque ele fez tudo. Aliás, eu não sou um gênio da tecnologia. Amanhã eu vou trazer uma informação importante. Acho que amanhã vamos decidir se precisamos passar o dia trabalhando na introdução do Emmanuel Macron. Mas se estivermos aqui amanhã, também consegui mais metadados que sugerem que o New York Times intitulou o artigo e começou a trabalhar nele no dia 10 de dezembro. Então, nossa linha do tempo está ficando uma loucura.
Estamos realmente começando a entender o quão perversos, na minha opinião, Ryan Reynolds e Blake Lively estavam em conluio para prejudicar Justin Baldoni. Olha, estão literalmente copiando e colando o que fazemos agora. O Daily Mail está literalmente roubando nosso conteúdo, criando matérias e fingindo que eles descobriram tudo isso. E obviamente isso não é verdade. Vocês fizeram, nós fizemos isso. É a nossa pequena academia de investigação da CIA Candace, ou como você quiser chamar, essa associação que está enviando todas essas informações para infoandes.com, tantos insiders dizendo, eu trabalhei aqui, eu trabalhei ali, estou no set, ou apenas perguntando, você já viu isso? Então são vocês. É jornalismo independente. As pessoas em casa que estão fazendo jantar para seus filhos e que encontram tempo à noite para pesquisar algumas coisas. Então eu quero agradecer a vocês, dar o devido crédito, e vocês devem saber que são maiores do que a mídia. Ok, já estamos em 50 minutos, mas eu realmente quero responder a algumas dessas perguntas. Meu Deus, o oficial Tatum está aqui. Ele disse que a Candace é a melhor. É meu irmão. Eu absolutamente amo, obviamente, o Brandon Tatum. Eu amo o Corey Tatum. Então, muito obrigada a vocês por doarem agora para o programa. Vocês poderiam ter acabado de adquirir uma assinatura anual inteira do CandaceOwens.com. Beans escreve, Candace espalhando a verdade por toda parte. Obrigada. Obrigada por apoiar o programa. Quinte escreve, eu adoro seus comentários diretos, dizendo as coisas como elas são. Você é a melhor. Eu dou boas risadas ouvindo você. Obrigada. Eu realmente estou muito feliz. Estou feliz por ser livre. Estou feliz por ser independente. E estou feliz que mais pessoas me ouvem e não acreditam nas coisas horríveis que a mídia disse sobre mim durante anos. E agora as pessoas sabem que não é verdade. Alex Needham pergunta, eu não sabia que precisava dessa entrevista, mas precisava. Viu? Eu sabia que vocês precisavam. Nós precisávamos dos irmãos nigerianos. Eles são simplesmente preciosidades. Eu adoro eles, aliás. Eles nunca mentiram para a polícia. Para eles, realmente não foi atuação. Eles foram escalados para interpretar 2 homens brancos racistas no meio de um vórtice em Chicago. Isso foi real. Eles ficaram felizes por terem sido contratados por $3.500. Eles disseram que o Jesse escreveu um cheque para eles, e quando estávamos fora do ar, disseram que não aceitam mais cheques. Se eu for contratá-los, vou ter que pagar em dinheiro. Acho que eles desistiram desse negócio de colocar as coisas por escrito quando eu executar meu crime de ódio contra mim mesmo. Vou mantendo vocês informados. Escreva na lama. Blake e Ryan são peidos visíveis. Ok, Mud, obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Ari diz que Candace sempre chega com fumaça e recibo. Sim, como eu disse, meu envolvimento nisso pra mim não é uma história de Hollywood. Conheci também a história... É um movimento político que foi sequestrado por mulheres que entenderam que poderiam facilmente derrubar homens que não seriam capazes de se defender da feminilidade tóxica. E eu tenho 3 filhos. Vou levar isso até o fim. Como eu disse, eu e Savannah estaremos no tribunal. Estaremos vestidos e prontos para ir. Óculos de sol no tribunal. Eu mereço um lugar lá e espero que vocês os incentivem a me darem um lugar lá. A equipe jurídica de Justin Baldoni, que nem sabia de nada, está descobrindo tudo ao vivo e pensando, o quê? Isso é loucura. Recebemos uma intimação. Taylor Swift. Sim, você tem. Você tem a intimação. Os easter eggs de T. Swift, escritos por sua Belle Eve, são estrategicamente planejados por meses e anos. Nada parece estar fora do controle dela quando se trata de uma narrativa benéfica ou lucro. Ou há mais por trás do plano, ou esta é a implosão dele. Sim, eu só tenho muitas perguntas. Ela só estava passando muito tempo com eles naquela época e envolvida nos filmes. Eu só sei como as amigas são quando as garotas conversam. Eu não acho que ela simplesmente entrou lá e disse, ei, eu adoro as mudanças no roteiro dela. Isso não me parece certo. Então se afastar disso agora parece um pouco suspeito. Não estou dizendo que estou culpando a Taylor Swift por tudo, só estou dizendo que não acredito que ela não soubesse que ele estaria lá. Ou você leu o roteiro ou não leu. Mas eu provavelmente acredito que ela ficou um pouco envergonhada com aquela mensagem de texto se referindo a ela como um dragão, porque isso é bullying e ela construiu cuidadosamente sua marca, fazendo as pessoas acreditarem que não se envolve nesse tipo de coisa. Mas eu realmente acho que ela faz isso muito e as pessoas não conseguem se defender contra qualquer narrativa que ela cria com seus easter eggs. Acho que os homens têm medo de se posicionar e dizer que aquilo na verdade não aconteceu. Fade Shrek escreve, Candace, um grande abraço virtual do seu fã número 1, sírio, árabe, muçulmano, que por acaso é homo, mas não falso ou gay. Fico feliz que você não seja falso ou gay. Isso é incrível. Eu oro pela segurança e prosperidade de você e sua família. Continue o trabalho de Deus. Assista o seu programa de Dubai todo dia à 1 da manhã. Deus abençoe. Mesmo sendo muçulmano, Jesus é rei. Adoro isso. Eu realmente quero conhecer Dubai. Está na lista de desejos minha e do meu marido, mas eu não consigo parar de ficar grávida.
Não sei, é como se fosse um distúrbio ou algo assim. Eu realmente preciso conversar com um médico, procurar um médico sobre isso. Southpaw escreve: este é um comentário em 2 partes. Um superchat, Candace, talvez isso seja um pouco louco de pedir, mas temos um amigo e criador de conteúdo Red Pill chamado Adam Francisco. Ele não tem muitos seguidores no YouTube, mas tem sido um defensor ferrenho de Trump e do movimento conservador. Ele está precisando de um doador de rim há um tempo e tem postado nas últimas semanas que está em extrema necessidade de um transplante, pedindo aos seus poucos apoiadores se podem ajudar ou se conhecem alguém que possa ajudar. Bem, acabamos de transmitir isso para pelo menos 1 milhão de pessoas que vão ver. Então, o nome dele é Adam Francisco. Ele não incluiu seu nome de usuário aqui. Criador de conteúdo. Nunca se sabe. Às vezes alguém vê algo e de repente ele recebe um novo transplante. No mínimo, as pessoas podem manter Adam Francisco em suas orações. Tudo bem, pessoal, vamos continuar na caça. Como eu disse, não sabemos se voltaremos amanhã. Quero voltar porque preciso mostrar aquela coisa dos metadados para vocês e tem outras coisas acontecendo sobre as quais preciso falar, mas também preciso trabalhar nessa matéria sobre o Macrone. Então está uma loucura agora, mas continuem nos enviando coisas por e-mail para infoisonas.com e, por favor, nós trabalhamos tanto nesse site. Se você está assistindo isso agora, são 72 mil de vocês. Por favor, pelo menos visitem candaceowens.com. Foi um investimento enorme, enorme e, mais uma vez, obrigado a vocês por nos permitirem fazer esse investimento naquilo que acreditamos ser nós mesmos. Só estamos tentando divulgar a verdade sem as restrições das redes sociais. Eu amo muito vocês. Fico feliz que vocês gostem dos irmãos nigerianos e a gente se vê talvez amanhã.